Mateus 24, versículo 42. Vigiai, pois, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Vigiem, pois vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Nós somos Igreja de Cristo, estamos aqui nessa terra. Um dia nós tivemos um encontro com Cristo e Ele transformou a nossa vida. Na verdade, Ele vem fazendo isso. E nós, então, nos tornamos Igreja de Cristo. E nós estamos aqui, vivendo nesse mundo, passando por lutas, passando por alegrias, não é assim? Vivendo a nossa vida, tentando viver da melhor maneira possível. Mas existe uma esperança no nosso coração, a volta de Jesus. Você anseia pela volta de Cristo? Creio que todos nós esperamos que Jesus volte, nós cremos que Jesus volte, né? Saber que Jesus vai voltar, crer que Jesus vai voltar é uma coisa, mas ansiar pela volta de Jesus, e é disso que eu gostaria de falar nessa manhã com você. E essa palavra nasceu de uma experiência que eu vivi, natural, que o Espírito Santo começou a mover o espiritual na minha vida. Fui fazer uma visita a um casal de clientes, sábado agora, ontem, né? E eu estava lá, e eles são idosos já, um casal de idosos, e eles estavam esperando a chegada das netinhas para o feriado. A filha e as netas estavam vindo, né, para passar o feriado com eles. E eles estavam naquela expectativa da chegada das netas, que só quem é avô poderia dizer, né? Como é você ansiar pela chegada dos netinhos. E eles estavam ali, naquela expectativa, e eu cheguei, eles moram num prédio, no quarto andar do prédio, e eles estavam esperando já lá embaixo. Quando eu cheguei, eles estavam ali, esperando lá embaixo, com um sorriso no rosto, acompanhando no celular a localização que a filha tinha mandado, porque eles estavam esperando ansiosamente que as netinhas chegassem. Então ele me levou muito rapidamente ao apartamento dele para me mostrar o serviço que eu precisava executar, e eu entrei, a mesa já estava preparada, eu entrei, tive que entrar no quarto para medir o serviço, a cama já estava toda arrumadinha, porque as netinhas estavam chegando, né? E então, nesse meio tempo em que eu pude ver o que eu precisava fazer ali, desci, as netinhas chegaram. Esqueceram de mim, né? Eu já não existia mais ali. A atenção foi toda para as netinhas que chegaram, e elas desceram, duas menininhas lindas, e aquela explosão de amor que contagiou todo mundo. Estávamos eles, eu, o zelador do prédio em que eles moram, e todo mundo foi contagiado por aquele amor, e é bom dia, é abraço, é beijo. E o Espírito Santo começou a fazer uma reflexão no meu coração. Será que eu espero a volta de Jesus dessa forma? Com essa ansiedade no meu coração? De já até a mesa já está pronta. Jesus pode me visitar hoje, né? E Jesus já me deu até a localização, o GPS, eu estou na mão, e eu estou aqui procurando toda hora. Ele está voltando, onde que ele já está? Qual é o lugar que ele já está? Né? E quando Jesus chega, eu não penso em mais nada, eu só olho para Jesus. E aquilo começou a mover o meu coração, a respeito da expectativa das coisas de Deus. Nós, como cristãos, irmãos, corremos um risco de viver uma vida religiosa, nos acostumar com as coisas de Deus e nos esquecermos das principais coisas. Jesus está voltando, e eu tenho que esperar por Ele. Eu tenho que aguardar a sua chegada. Não é assim, sabe? Estão vindo aí, uma hora eles chegam, aí eu me preocupo se eu vou lá na padaria, compro um pão para as minhas netinhas. Não, daí eu me preocupo se tem cama, se não tem, não. Já estava tudo preparado, porque eles sabiam que elas estavam chegando. Nós sabemos que Jesus está voltando. Será que nós estamos preparados para a volta de Jesus? Será que eu estou
arrumando a minha casa? Será que eu estou colocando a mesa para Jesus no meu coração? Será que quando Jesus chegar, quando Jesus me encontrar, será que Ele vai achar tudo pronto? Jesus falou a respeito disso. Não é apenas uma especulação do meu coração. Jesus, na palavra, fala a respeito disso. E nós vamos ver hoje, Mateus 25. Mateus 25, versículo 1. E só para te dar um contexto, enquanto você localiza aí, Jesus estava falando exatamente da volta dele, dos sinais dos fins do tempo. No capítulo anterior, Mateus 24, se você quiser depois examinar na sua casa, você vai ver. Jesus estava falando a respeito da volta dele, dos sinais dos tempos, da segunda vinda dele, e então ele tem que explicar de uma forma que os discípulos pudessem entender. E Jesus, através da sua didática santa, ele usava o quê? Parábolas. E então ele vai contar uma parábola para aqueles discípulos a respeito da sua vinda. É a parábola das 10 virgens, que eu creio que muitos aqui conhecem. Amém? Mateus 25, versículo 1. Nós vamos ler o texto. Amém? Quem achou aí? O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas lâmpadas, mas não levaram consigo azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em vasilhas juntamente com as suas lâmpadas. O noivo demorou chegar e todas ficaram com sono e acabaram adormecendo. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: nos deem um pouco do seu azeite, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. E elas responderam: não podemos. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chega o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, igreja, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? E aqui Jesus conta essa história e nos traz uma reflexão a respeito de preparo. Será que nós estamos preparando a nossa vinda? Minha vida está sendo arrumadinha para que quando Jesus voltar, Ele me encontre? Porque a gente tem uma tendência a achar assim: eu aceitei Jesus, então eu estou preparado. Quando Jesus voltar, amém. Mas não é isso que Jesus está nos ensinando. Ele está falando que existe um preparo da minha parte e da sua parte, para que quando o noivo volte, e você sabe quem é o noivo? Jesus. Quando o noivo volte, ele me encontre com a minha lâmpada cheia de azeite. Será que a sua lâmpada, será que a minha lâmpada está cheia de azeite, irmãos? E você viu a estatística aqui, 50% não estava preparado. Aqui existem várias dessas virgens. Será que todos nós estamos preparados para a volta de Jesus? Se Jesus voltasse hoje, imagina, porque ele falou que vai ser num dia que ninguém está esperando. Pode ser hoje. Se ele voltar hoje, ele me encontrará pronto, com a minha lâmpada cheia de azeite.
E eu quero te contar um pouquinho a respeito de como é o contexto cultural desse casamento descrito aqui por Jesus. Sabe, nós no Brasil temos uma cultura de casamento, não é? Como que é a cultura do nosso casamento? Normalmente, de forma geral. Claro que cada um casa de um jeito, mas nós temos uma cultura, não é? Onde a cerimônia do casamento. Então, existem convidados, existem os padrinhos, não é? E aí normalmente o noivo entra primeiro, não é assim? E aí depois que a noiva entra. No casamento judaico, da época de Jesus, era um pouco diferente do nosso casamento. Primeiro que essas 10 virgens não são noivas, sabia disso? Elas eram damas de honra. Essas 10, porque na época de Jesus já era, cada homem só podia ter uma mulher, lembra que Jesus falou? Que seja marido de uma só mulher? Eram as 10 acompanhantes da noiva, a daminha de honra, sabe a dama de honra que a gente tem também hoje, né? Que acompanha a noiva, que entra na frente da noiva jogando a flor. Tem os nomes técnicos, não sei se é florista, não sei o que é, né? Mas não é assim? Na época era assim, a noiva tinha o seu grupo de amigas que ela escolhia. Mulheres, viajem aí comigo, né? Então, todas iam para a casa da noiva, elas se reuniam na casa da noiva e ficavam lá com a noiva, as amigas, tricotando, né? Postando no WhatsApp a foto, hashtag casamento da minha amiga, né? Ficavam ali e elas tinham a função, na cerimônia, essas amigas iam na frente dos noivos com umas lamparinas, abrindo o caminho para o casal de noivos. Abrindo que caminho? Da casa da noiva até o lugar onde era feita a cerimônia. Então você imagina aquele cortejo, onde aquelas 10 iam na frente e o casal de noivos juntos, e elas iam com aquelas lamparinas para iluminar o caminho. Entende o simbolismo? Era assim que era feito. E elas ficavam ali numa espécie de vigília, porque a tradição era que o noivo chegava sem avisar, para dar um mistério. O noivo chegava, mas não marcava uma hora. Do mesmo jeito que a gente também, você vai no casamento, você não tem que esperar a noiva entrar, mas ela chega na hora? Não chega. Não é? Não fica aquele mistério, que hora que a noiva vai chegar, que hora que a noiva vai chegar. Aí chega a noiva, toca a marcha nupcial, todo mundo levanta, chegou. Era ao contrário, a expectativa era do noivo. Então, uma bela hora, alguém que vinha na comitiva com o noivo, estava chegando na casa do noivo e se gritava, o noivo está chegando, todo mundo se aprontava, agora é a hora. Né? E aí, elas saíam naquele cortejo. E a lamparina que se usava, essa lamparina que se usava nessa cerimônia, não era como a lamparina que tinha em casa. A lamparina que tinha em casa era uma lamparina maior, com estoque de óleo maior. Então, se você fosse iluminar a sua casa, tinha uma lamparina lá que durava a noite inteira. Mas essa não, ela era menorzinha, né? Era mais estilosa para a cerimônia. Não dava para andar com a lamparina grande. Então, elas andavam com uma pequenininha, tudo combinante com a decoração da festa, vamos dizer, né? E então, elas andavam com uma vasilha, onde elas repunham o óleo para que aquilo não se apagasse. E Jesus pega toda essa cerimônia de casamento e faz uma comparação com o reino dos céus. Assim como o Espírito Santo fez comigo naquela experiência que eu vivi com aquele casal de senhores, e ele fez uma comparação com as coisas espirituais. Eu vivi uma parábola ali, né? E você imagina, irmãos, aquelas damas de honra, elas só tinham uma coisa para fazer naquela cerimônia, irmão. Levar a sua lamparina acesa. E elas, talvez animadas com a festa, ali foram levar a lamparina. E perceba, irmão, que essas virgens, elas estavam na casa da noiva. Elas tinham sido escolhidas como dama de honra. Elas tinham as lamparinas. Elas estavam esperando o noivo, igreja. Como nós aqui, você um dia foi escolhido. Eu creio que todos nós temos a nossa candeia acesa. Nós estamos esperando que o noivo chegue, mas será que temos óleo suficiente? Será que a unção do Espírito Santo que há em você, porque o azeite simboliza a unção do Espírito Santo, irmão.
Nós não estamos falando de preparo natural, nós não estamos falando de quantidade de conhecimento, nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de presença do Espírito Santo na nossa vida. Isso é estarmos preparados. Será que a unção que há em mim vai durar até que a volta de Jesus aconteça? Ou ele vai acabar no meio do caminho? Será que a quantidade de óleo que há em você vai dar para você viver a sua vida toda? A jornada que você precisa viver? O caminho que você precisa iluminar? Que tipo de dama de honra nós estamos sendo? As preparadas ou as nécias? E aí fala que elas saíram para comprar azeite. E eu quero te dizer, irmãos, é tempo de nós enchermos as nossas lâmpadas de azeite novamente. Ainda dá tempo, o noivo ainda não chegou. Ainda dá tempo de nos prepararmos, para que a gente não venha ser pego de surpresa, irmão. Ainda dá tempo de você encher a sua vasilha de azeite. Quem quer ser cheio da glória de Deus aqui? E como é que nós enchemos as nossas lamparinas? Como é que nós enchemos a nossa vida do Espírito Santo? Isso é algo que não depende só de Deus. Porque a gente fala, então Espírito Santo, então eu estou precisando de azeite, enche a minha vida de azeite, Espírito Santo. E amém. Não depende de Deus, depende de nós. Quem tem que manter a lamparina acesa somos nós. E aí a Bíblia vai nos ensinar como a gente pode ser cheio do Espírito Santo. Como é que minha lamparina pode estar acesa? Abre comigo em Lucas 11, 9. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Ser cheio do Espírito Santo envolve um processo que está descrito aqui. Primeiro, nós precisamos buscar. Segundo, nós precisamos bater. Terceiro, nós precisamos pedir. Buscar, bater e pedir. Jesus está demonstrando aqui um processo de você insistir em ser cheio da glória de Deus. E é impressionante, irmãos, como nós desanimamos nessa tarefa de ser cheios da glória de Deus. A gente não insiste, a gente começa bem. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, Deus falou comigo hoje, eu vou ser cheio da glória de Deus. E a gente sai da igreja e chega em casa e a gente já esfriou. E a gente já colocou o foco em outras coisas. E a gente já entrou na nossa capa da religiosidade, a gente já se atarefou com tantas coisas. E a gente tende a achar que a tarefa é de Deus, eu já pedi, Ele que me dê. Irmãos, não é assim. O Espírito Santo é algo muito precioso na vida. E que Deus escolheu fazer dessa maneira, você tem que garimpar o azeite. Você tem que buscar, porque todo que pede recebe, todo que bate, a porta é aberta, todo que busca encontra, mas tem que bater, tem que pedir, tem que buscar. E é por isso que dentro da igreja existem pessoas que são cheias da glória de Deus, e existem pessoas na mesma igreja, com o mesmo tempo de crente, com a mesma experiência, que não é cheia da glória de Deus. Você está buscando intensamente ser cheio da glória de Deus? Pensa nisso, irmão, nessa manhã.
Quanto do nosso tempo a gente se dedica a isso? Quanto da nossa busca a gente foca nessas coisas? Porque eu sei que eu busco resolver os problemas dessa terra, com certeza, porque eles batem a nossa porta, não é? Você não busca, você não tem que trabalhar? Você levanta todo dia, vai trabalhar, vai resolver problema no banco, vai resolver problema na escola do filho, vai resolver problemas e buscar, ansiar, querer as coisas dessa terra. E amém, irmãos, isso é lícito, a gente tem que fazer mesmo. Mas e o problema do estoque de azeite? E o problema do estoque de azeite? Será que nós buscamos ansiar? Não, eu preciso resolver isso, eu não posso deixar para amanhã. Eu tenho que ser cheio da glória de Deus. Eu tenho que buscar a Deus intensamente. Eu tenho que bater na porta de Deus. Deus, não se esqueça de mim. É claro que Ele não se esquece, mas a gente tem que bater. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quem é pai? Amém. Você já cedeu a um pedido do seu filho pela insistência? Eu já. Não é assim? Às vezes o filho pede tanto, que uma hora você fala, tá bom, vai na casa do seu amigo. Eu não queria deixar, mas eu vou deixar, porque é tanta insistência na minha cabeça, que eu vou deixar. E Jesus faz essa comparação aqui, que o filho bate, até que uma hora o pai dá, porque o pai ama o filho. E se o filho pede, o pai não vai dar outra coisa. Se o filho pede um ovo, ele não vai dar um escorpião. Se nós que somos maus, irmão, se a gente que não vale nada, a nossa justiça é como trapo de imundícia. Se nós buscamos dar as melhores coisas para os nossos filhos, você acha que Deus não está planejando o melhor para a sua vida? É tempo de nós buscarmos ser cheios da glória de Deus, irmão. Porque um dia Jesus volta. E que Ele não nos pegue de surpresa. Amém? O casamento já está marcado. Nós já estamos esperando. Uma hora a trombeta será tocada. E o grito ecoará, o noivo está chegando. E aí? O Espírito Santo é algo muito precioso. É muito mais precioso do que um ouro, do que uma prata, do que um tesouro. E Deus, aprove a Deus, né, nos dar esse presente de sermos cheios da glória dele, irmão. Você tem uma oportunidade, eu tenho uma oportunidade única de ser cheio da glória de Deus. Isso pode me transformar. Porque se você é cheio da glória de Deus, a sua vida muda, irmão. Sabe qual a solução para todos os problemas que nós vivemos? Não é quantidade de dinheiro na nossa conta, não é mais saúde na nossa vida, não é mudar as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe qual é a solução de todos os problemas que eu vivo hoje? É eu estar cheio da glória de Deus. Porque a glória de Deus é que transforma a realidade. A glória de Deus que transforma a minha vida. Porque, irmão, se você é cheio da presença de Deus, se o Espírito Santo está dentro de você, você pode passar por qualquer coisa, que aquilo não te abala. Não é assim? Eu me lembro, irmãos, como você, eu também passei por algumas lutas. Mas no final das contas, o que me salvou foi a presença de Deus. Não foi a força do meu braço. Não foi o dinheiro que eu tinha na conta. Não foi uma influência. Foi nada disso. Foi a glória de Deus. Sim ou não? Você também crê que todos nós podemos testemunhar isso? E por que a gente não foca nessas coisas então, né, irmão? Por que a gente então não foca nas coisas que realmente importam? Por que a gente é Marta, preocupado com tantas coisas? E a Maria escolhendo a melhor parte, aos pés de Jesus. Ser cheio da glória de Deus não é para qualquer um. Isso foi comprado a preço de sangue para você e para mim. Nós temos esse privilégio de estarmos cheios da glória de Deus. Mas não é alguma coisa fútil, irmão. Não é alguma coisa facinho, não. Jesus teve que dar a sua vida para que a gente pudesse ter esse direito.
A glória de Deus é algo muito precioso e às vezes a gente trata de qualquer forma. Imagina se o Espírito Santo encher as nossas vidas aqui nessa manhã. Que grande transformação poderia acontecer. Sabe, uma pessoa pode gerar transformação na sua vida. De repente ela vive numa situação difícil, então ela consegue um emprego, ela se dedica naquele emprego e ela começa a prosperar e a vida financeira dela é transformada. De repente ela era pobre, vivia numa situação de miséria e então ela passa a desfrutar de uma qualidade de vida melhor, né? Através do trabalho. Através do estudo também a gente pode transformar a nossa vida. De repente você começa a estudar, você começa a aprender algo e aquilo transforma a sua vida, você passa a mudar, você começa a ter um conhecimento de uma determinada área. Então você não se vê mais de uma forma pequena, você começa a almejar coisas maiores para você e você é transformado. Às vezes uma adoção, uma pessoa é órfã e ela é adotada e transforma a vida daquela pessoa. Um relacionamento, a pessoa vivia numa vida errada e então ela conhece uma pessoa, ela ama de verdade aquela pessoa e ela endireita a vida dela por causa do cônjuge. Mas se há algo que transforma a vida de uma pessoa, é a presença de Deus. Muito maior do que uma realidade financeira, uma realidade conjugal. Porque, irmãos, tudo é secundário. A única coisa que importa é a presença de Deus na nossa vida. Entenda isso. As outras coisas têm o seu grau de relevância na nossa vida, mas são secundários. Vem depois. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que acontece com as outras coisas? O que acontece? Nos serão acrescentadas. A palavra do Senhor fala que se a gente obedecer à voz do Senhor, se a gente for fiel à aliança do Senhor, as bênçãos do Senhor nos perseguirão e nos alcançarão. Talvez você está andando errado, irmão. Você está querendo correr atrás da bênção. Não corre atrás da bênção, corre atrás da unção de Deus, corre atrás de ser cheio da glória de Deus. Porque o que acontece? O processo se inverte e as bênçãos estão correndo atrás de você. E às vezes também a gente tende a pensar que ser cheio da glória de Deus se reflete só na área espiritual, no mundo espiritual. Então, eu não tenho o dom de visão, então eu acho que eu não sou cheio da glória de Deus. Eu não tenho o dom de profeta, então eu não sou cheio da glória de Deus. Mas a palavra vai nos dizer que estar cheio da glória de Deus também se reflete no mundo natural. Vamos comigo lá para Gálatas 5, 22. Vocês estão comigo ainda? Amém, não desanima. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Então, o primeiro passo para ser cheio da glória de Deus é você se empenhar numa busca intensa. Amém? Bate, pede, busca e você pode ser cheio da glória de Deus. Mas existe uma outra coisa que você ainda precisa fazer. Não é só pedir e buscar, que está descrito aí, Gálatas 5, 22. Amém? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência ou longanimidade, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. E aqueles que pertencem a Jesus, você pertence a Jesus? Aqueles que pertencem a Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Porque se nós vivemos pelo Espírito, nós temos que andar também pelo Espírito. Simples assim. Então nós vamos entender que ser cheio da glória de Deus se manifesta através de um segundo processo, que é a santidade, é a santificação. Porque sem santificação, nenhum de nós verá a Deus, irmãos. É isso que a palavra diz.
nos diz: sem santificação, ninguém verá a Deus. Não adianta só Deus, me dá, e então eu faço um propósito de oração na madrugada, e você tem que fazer mesmo. Eu faço um propósito de leitura da palavra, e nós temos que fazer mesmo. Eu faço um propósito de jejum, que nós estamos fazendo, 40 dias de jejum. Se você ainda não está nesse jejum, irmão, ainda dá tempo. Nós temos que ter essas atitudes espirituais que são de busca. Nós estamos buscando, o batei, buscai e achareis, pedi, amém. Mas ao mesmo tempo, nós temos que ir consertando a nossa vida, irmão. A gente vai ter que ir tirando os penduricalhos que a gente tem. E aí, uma pessoa cheia da glória de Deus, ela se expressa através dessas atitudes que estão descritas aqui, ó. Uma pessoa que está cheia da glória de Deus, que está buscando ser cheia da glória de Deus, ela se examina para que ela venha a ser uma pessoa que tenha o quê? Qual que é o primeiro aí? Amor. Ela se examina, ela se cuida para que ela possa ser uma pessoa que tenha alegria na sua vida, uma pessoa que viva em paz, uma pessoa que é amável, uma pessoa que é bondosa, uma pessoa que busca o bem, uma pessoa que é fiel, uma pessoa que tem o domínio próprio na sua vida. Irmãos, ser cheio da glória de Deus envolve transformação. E passa esse filtro aqui na sua vida. Essas qualidades são práticas em você? Pensa bem. Quantas vezes a gente perde a paciência? Quantas vezes a gente não tem o domínio próprio? Quantas vezes a gente não é manso? Quantas vezes, irmãos, a gente não vive em paz? Mas os que pertencem a Jesus Cristo abandonaram as suas paixões da carne e vivem baseados nesses pilares. Evangelho é transformação de caráter, irmão. E se você já não enxerga nada que precisa mudar na sua vida, cuidado, irmão. Deus te trouxe aqui para te dar um alerta. Não tem mais nada para ser transformado na sua vida? Pensa bem. Não há mais nada que precisa de conserto na sua vida? Cuidado, irmão. Que você está sendo enganado pelo inimigo. Ou então a gente fala, não, tem muita coisa que precisa mudar na minha vida, sim. Ou, claro, tem. Mas o que tem que mudar na sua vida? Hoje, dessa lista aqui, ó, que é a manifestação do fruto do Espírito, o que precisa de mudança? Pensa aí. Nós sabemos então que nós precisamos estar cheios da glória de Deus, porque uma hora o noivo vem, e aí a gente olha para essas coisas, depois eu conserto essas coisas na minha vida, depois eu arrumo isso. Uma hora eu conserto esse problema de eu ser irritado, uma hora eu conserto esse problema aí da falta de domínio próprio. Irmãos, e se gritam, o noivo está chegando? É tempo de nós nos esforçarmos, irmãos. Porque Hebreus 12, 14 fala assim, ó, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que não exista nenhuma raiz de amargura brotando e cause perturbação, contaminando a muitos. Irmãos, esse velho problema da raiz de amargura. A raiz de amargura nasce no coração da gente. A vida, irmãos, a vida que nós vivemos num estado provisório até a volta de Jesus. O mundo não está do jeito que Deus planejou para que estivesse. Entenda isso. Nós vivemos num estado provisório. Nós estamos aqui, irmão, se virando nos 30 até Jesus voltar. Esse mundo não é o habitat natural do crente. A glória vai ser, mas aqui não, irmão.
Esse mundo é totalmente oposto às coisas de Deus. Esse mundo é hostil para você viver, irmão. Você é a mesma coisa que você pegar um peixe, tirar do mar e colocar na terra. Você está vivendo nesse mundo aqui, irmão, e se prepara, porque vai ter um monte de coisa que vai querer te tirar da presença do Senhor. Na verdade, é muito mais fácil andar fora da presença do Senhor. Porque o reino dos céus é conquistado por esforço. Você está vivendo num meio, num ambiente que é hostil, irmão. Se você não ficar ligado, se você não pegar suas armas para se proteger, sabe quando aquele povo vai num lugar lá que tem, ou é um lugar contaminado, que daí põe aquelas roupas, aquela máscara, né? A pessoa vai parecendo um astronauta entrar naquele ambiente, porque ali tem uma contaminação. E nós estamos assim, irmãos, andando num mundo que é totalmente hostil. Jesus nos tirou desse mundo, nos lavou, nos deu um banho, nos curou, mas a gente continua aqui. Aguardando o noivo chegar. Que tipo de espera que a gente vai ter? A nossa espera por Jesus e essa ânsia por Jesus voltar está ligado à nossa compreensão do amor que nós temos por Ele. Você ama Jesus? É uma pergunta básica, né? Você ama Jesus? Amo, claro que eu amo. Sim, tenho certeza que você ama, senão você não estaria aqui. Mas o quanto você ama Jesus? Pensa bem, o quanto você ama Jesus. O que você estaria disposto a fazer por Jesus? Isso demonstra o quanto você ama Jesus. Porque a palavra fala que onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Amém? O quanto nós estamos dispostos a fazer para amar Jesus. E aí, de repente, alguém fala, não, eu estou disposto a dar minha vida por Jesus, né? Estou falando, reflete nisso, irmão. Essa pergunta eu sei que é profunda. Estou disposto a entregar minha vida por Jesus. E aí Jesus fala, não precisa dar sua vida, não. Só muda nessa área aqui, então. Só deixa eu te transformar nesse ponto aqui. Vamos mudar a forma como você trata as pessoas? Vamos mudar a forma como você fala? Vamos abandonar esse pecado aqui? Não precisa entregar a sua vida, não. Só abandona esse pecado aqui que já está ótimo para mim. Abre comigo para a gente concluir. Mateus 10, 37. Esse texto aqui, irmãos, mais uma vez me pegou de jeito, sabe? Deus me moeu o coração, de novo. Quem ama ao seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho e a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. E esse texto, irmãos, fala a respeito da quantidade de amor que nós temos por Cristo. E pensa comigo aqui, o quanto você, quem tem os pais vivos ainda aí, levanta a mão. Quanto você ama seu pai e sua mãe, papai e mamãe? Né? E quem tem filho aí? Quanto você ama seu filho? Irmão, eu tenho certeza que todo pai e toda mãe aqui, se precisasse, eu tenho certeza, se precisasse, daria a sua vida para salvar a vida do filho.
Sim ou não? Certeza. Não tem o que negociar. Não é assim? Não. Se está nessa condição, não tem outra saída, não tem o que negociar. Eu vou no lugar dele. E ponto. O pai dá a vida pelo filho, a mãe dá a vida pelo filho. E aí Jesus vem falando que a gente tem que amar. Quem ama seu pai, sua mãe, o seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aí a gente pensa, eu tenho que deixar de amar meu pai e minha mãe, eu tenho que amar menos meu filho. Não é isso, irmão. Entenda, hoje você vai sair com esse entendimento. A gente tem que dar um jeito de amar Jesus mais ainda do que... Você não precisa diminuir o tanto que você ama seu pai. Você não precisa diminuir o tanto que você ama seu filho. Continue amando desse jeito, intensamente. Só que eu tenho que achar um lugar, eu tenho que dar um jeito de achar um lugar no meu coração. Acima disso, é o tanto de amor que eu tenho que ter por Jesus. Entendeu? Se eu estou disposto a dar minha vida pelos meus filhos, a Lulu, o Davi, se precisar, eu morro por eles. Eu tenho que dar um jeito de achar um lugar no meu coração, onde Jesus está ainda a mais do que isso. Eu não preciso deixar de amar meu filho. Não preciso deixar de amar meu pai, minha mãe. Mas Jesus tem que estar acima de todas as coisas. É nesse lugar, é esse o objetivo da minha vida cristã. Eu tenho que dar um jeito de colocar Jesus nesse lugar na minha vida. Não é fácil. Achar esse lugar no meu coração e colocar Jesus lá não é fácil. Mas é disso que Jesus começou a falar nessa parábola das 10 virgens. Um dia o noivo volta. Um dia o noivo bate na porta, que ele possa nos encontrar. Amém? Talvez você esteja aqui nessa manhã, e você veio buscar algo de Deus, nem você sabe. Deus, eu vim aqui porque eu preciso de algo do Senhor que nem eu mesmo sei. Se liga no que Deus está falando com você. Eu te quero pronto para mim. Porque quando Jesus chegar, irmão, quando Jesus chegar, tudo se transformará. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Ele quer fazer algo sobrenatural aqui nessa manhã. Deus está olhando para o nosso coração agora. E eu quero que você comece a gerar uma expectativa no seu coração, como se o noivo estivesse chegando. Imagina que Jesus está vindo, e está vindo aqui agora, nesse lugar. Ele está saindo do trono dele, imagina comigo isso. Saindo do trono dele no céu e vai nos visitar aqui hoje, nessa manhã. Que jeito que você adoraria? Que jeito que você se derramaria na presença do Senhor? Eu gostaria de te estimular nessa manhã, irmão, a oferecer uma adoração para o Senhor, como nunca você fez. De quebrantamento mesmo, não estou falando de cantar alto só, né? Não estou falando só de fazer para as pessoas irem, não. De ir lá no fundo do seu coração, no lugar mais escondidinho, e quebrar todas as amarras, tudo que está prendendo a sua vida, e nos expormos à presença do Senhor. Vamos fazer isso nessa manhã? Se você quiser se ajoelhar, talvez você nunca se ajoelhou na presença do Senhor. Se você quiser sair do seu lugar, se você quiser vir aqui à frente, todos nós somos crentes aqui, ninguém vai se escandalizar, amém? Se você quiser se chorar na presença do Senhor, mas nós vamos atrair a glória de Deus para esse lugar, através do nosso quebrantamento. Aleluia. Jesus está aqui nesse lugar, irmão. Desfruta da presença dEle. Senta com Jesus agora, toma um café com Ele, bate um papo com Ele. Que tal se a gente preparar o quarto para Ele? Vai que Ele fica e não vai embora, vai que Ele dorme com a gente e fica para o próximo dia. Não precisa ir embora, Jesus. Não precisa ir embora, Jesus. Fica para o próximo dia. Dorme aqui em casa.
tal se Jesus ficasse a semana inteira? Que tal se Ele decidisse morar na nossa casa? Que tal se Ele nunca mais fosse embora? A presença de Jesus é o que a gente mais precisa. A presença de Jesus é o que eu mais preciso. Irmão, agora, hoje é domingo, né? Vai para cima das lutas, irmãos, nessa unção. Amanhã, segunda-feira, nós vamos caminhar de glória em glória, em nome de Jesus, entendeu? Vai agora na força do Espírito Santo, que Ele te renovou aqui nessa manhã. Amanhã talvez as lutas estarão lá, mas você já vai chegar com uma presença sobrenatural. E a realidade vai mudar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor Deus levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor nosso Deus levante o seu rosto sobre ti e te traga shalom, paz, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.